Quantas vezes nos sentimos, culpados e então, mesmo a estação nova do Senhor estando disponível, a gente não entra, a gente não vive, a gente sente o cheiro da novidade, mas não acessa, porque estamos ainda presos. Porque a nossa dificuldade de seguir em frente é porque, às vezes, para seguir em frente, pedaços de nós ficarão para trás. E essa palavra, ela vai trazer um poderoso recomeço sobre a sua vida hoje. Eu vou falar de novo, essa palavra lhe trará um poderoso recomeço que vai começar hoje. Bem, eu tenho duas coisas para te falar. A primeira é que se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria muito pedir para você, se inscreva. Você é abençoado todas as semanas aqui, dá uma olhada, às vezes você ainda não se inscreveu, e eu quero que você seja lembrado, que você caminhe com a gente. Segunda tem palavra às 7 da manhã, quinta tem o mentoria de vida também às 7 da manhã, então se inscreva agora, rapidão, aperta lá em inscrever, a gente vai chegar em 20 milhões, lembra? Pela fé, 20 milhões, você vai se inscrever agora, você vai ativar o sininho, cadê o sininho? Curte o vídeo, comenta, comenta, uma palavra, comenta a palavra recomeço, compartilha, manda para todo mundo que você ama essa palavra, amém? Claro, por último, e a gente vai para a palavra, eu quero te convidar a viver aquilo que Jesus está fazendo. Às vezes, você tem um coração generoso, que quer servir, que quer ser parte de algo que Deus está fazendo e não encontrou o lugar. Deus nos deu a nossa associação evangelística. Nós somos voluntários nessa associação, mas hoje ela abençoa milhares de pessoas. Coisas grandes estão acontecendo, cruzadas, Uma carreta evangelística está sendo construída agora, nesse exato momento, e vai alcançar todos os rincões do nosso país. E eu quero dizer que você pode ser parte, você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, você vai poder ser um evangelista também, se você quiser, mas eu quero que você seja parte. Está aqui embaixo todas as informações. E agora eu quero te fazer um convite principal. Vamos para a palavra. Fala, meu lindo, minha linda, a sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Se tiver alguém com lenço, é bom usar hoje. 2 Samuel, capítulo de número 12, verso de número 20, diz a palavra. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou de indumentária, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele e ele comia. Então disseram: que coisa é essa que fizestes? Jejuastes e pranteaste pela criança enquanto ela estava viva. Mas quando a criança morreu, tu te levantastes e comeste pão. E ele disse: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei. Porquanto eu dizia: quem poderá dizer se Deus será
gracioso para comigo, de modo que a criança pudera viver. Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não retornará a mim. Eu só preciso te falar o primeiro versículo que vem após, mas o título que subscreve o que vem abaixo: o nascimento de Salomão. Você não pegou porque talvez nunca chegou ou nunca leu isso aqui, mas eu só quero que você grave isso aqui. Depois de tudo isso, aparece uma frase: o nascimento de Salomão. O que isso significa, David? Avisa algum irmão mais desavisado perto de você. O próximo rei de Israel estava nascendo, mas ele não era um rei comum. Esse foi o homem que escreveu Provérbios, talvez Eclesiastes, mas foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Avisa alguém desavisado: se a perda te prende, o novo não chega. Mas se você se liberta do que ficou para trás, algo novo e poderoso virá sobre você. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Ela não deixa dúvida para nada. Tudo que a gente tem dúvida, a palavra de Deus responde, está aqui. Todas as nossas angústias, todas as nossas frustrações, está aqui. Olha, você precisa do quê? Você precisa dormir melhor? Está aqui. Você precisa cuidar da sua família? Está aqui. Você precisa resolver seu casamento? Está aqui. Você precisa de eternidade? Está aqui. Você precisa de perdão? Está aqui. Está tudo na palavra. Está tudo na palavra de Deus. Você vai pesquisar no ChatGPT e o ChatGPT vai pesquisar na palavra. Você vai pesquisar no Google e o Google vai pesquisar na palavra. Você vai pesquisar no teólogo e o teólogo vai pesquisar na palavra, porque tudo que a gente precisa está na palavra. Tudo que você precisa está na palavra. Tudo que você precisa está na palavra de Deus. Eu me empolguei, desculpa. O assunto é pesado. Olha que coisa, a vida como ela é. Davi, ele cometeu um pecado com uma mulher chamada Batseba. Esse filho, ele é o fruto de um pecado, e eu estou dentro de um termo bíblico, tempo bíblico, velho testamentário. Lembre-se que a lei do Senhor aqui era diferente, no sentido de que algumas coisas eram muito duras, mas era para um povo duro também. O que acontece? Qual é a história? Eu vou te explicar. Um dia Davi, no tempo que os reis iam à guerra, fica em casa. Lembra disso? A Bíblia vai dizer que eles vencem a guerra. Ele manda Joabe à frente e Joabe vence a guerra. Só que no dia que Davi venceu uma guerra fora de casa, ele perdeu outra dentro de casa. Porque quando ele fica dentro de casa, ele avista uma mulher chamada Batseba. Essa mulher é linda aos olhos de Davi. Só um problema: essa mulher tem um esposo. E esse esposo é Urias. Que Davi, não obstante a todo o mal que faria, faz com que esse homem seja morto na guerra, para que pudesse então ter Batseba como dele. A Bíblia vai dizer que Deus o corrige de maneira brusca, manda um profeta chamado Natã. Natã vai até ele, profetiza contra ele. Eu estou sendo agora resumido na parte que talvez não é a mais importante para chegar naquilo que é o principal. O profeta libera uma palavra dura sobre ele. Batseba está para gerar uma criança, está para dar à luz a uma criança. Só que a Bíblia diz que essa criança não está bem. Essa criança está para morrer. Ela está mal. Então, o que a palavra de Deus vai dizer é que Davi jejua, ora, chora e faz tudo aquilo que ele poderia fazer. Enquanto a criança está doente, enquanto a criança está lá, ele está em jejum, ele está orando. Então ninguém tinha coragem de oferecer nada para ele, porque ele estava lá vivendo um processo.
a luta, a dor, a angústia, e o que é normal de nós vivermos. Só que então a palavra de Deus vai dizer que em algum momento Davi levanta os olhos e começa a perceber que os servos estão cochichando entre eles, como se estivesse dizendo: quem é que vai falar para ele que o menino morreu? Quem vai falar para ele que aquilo que Deus havia falado através de Natã se cumpriu? E aí Natã, aqui nessa cena não aparece, mas a palavra liberada pelo Senhor estava lá. Não haveria um bom futuro. A consequência daquele pecado era grave. Mas a Bíblia diz que ele está lá, chorando, pranteando e jejuando, e dizendo consigo: quem sabe encontrarei graça aos olhos do Senhor. Quem sabe Ele pode transformar a minha dor. Quem sabe Ele pode, em outras palavras, voltar atrás naquilo que Ele mesmo falou. E não seria a primeira vez que Deus faria isso. Com Nínive foi muito semelhante. Havia uma palavra de juízo que de repente o povo se arrependeu e não aconteceu, mas aqui aconteceu. Eu quero que você entenda que algumas perdas, que algumas rupturas não são permissão de Deus, são agir de Deus. Tem coisas que Deus não deixou sair, tem coisas que Deus com a sua mão poderosa tirou de você, tirou da sua vida, tirou da sua casa, tirou de você, porque Ele sabe o que virá pela frente. O problema é quando Deus encerra algo e a gente ainda fica lá tentando convencer Ele, sabe, incomodando algo que já foi decidido. Eu quero que lembrar você, lembra que porta que Ele fecha, ninguém abre, e porta que Ele abre, ninguém fecha. Porém, todavia, aqui demonstra algo poderoso em Davi. Davi estava arrependido, Davi tinha consciência plena do que ele havia cometido de errado. Só que Davi estava lá: Deus faz, Deus cura, Deus resolve, Deus faz. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, 4 dias, criança lá, e ele de jejum, ele lá pedindo, clamando. E aí a palavra de Deus vai dizer que quando acabou, a morte chegou. Então a Bíblia vai dizer que ele levantou-se, lavou o rosto, ungiu o corpo, trocou as vestes e comeu. Sabe o que Davi está dizendo? Acabou. Não vou insistir aonde acabou. Não vou perder a minha vida aqui nas minhas perdas. Eu não vou me perder com as minhas perdas. Eu não vou me perder na dor. Eu não serei escravo da dor. Eu vou me levantar. E a Bíblia diz que ele levanta. Não é possível, meu lindo do céu. Eu quero que você grava isso agora, porque você vai precisar, ou talvez precise nesse exato momento. Se já acabou, não fica insistindo. Se já passou, não fica tentando. Guarda o teu coração, libera o que é preciso liberar e voa. Sai desse lugar, voa, vaza daí, vaza. Levanta, sacode a poeira, limpa a cara e vaza desse lugar. O maior erro que a gente pode cometer é permanecer aonde Deus já mandou a gente sair. O maior erro é tentar arrombar uma porta que Deus trancou por fora e por dentro. É bater em ponta de faca. Mas sabe, com todo o que me cabe nessa mensagem é eu entender que a postura de Davi é uma aula, mas de um homem segundo o coração de Deus. Então eu consigo olhar para Davi e dizer: que isso, Davi? Como você consegue, Davi? Como você consegue? Lembrando que a gente está falando de um filho. Não dá para ignorar o fato do que se trata, entende? Eu preciso dizer para você que eu não consigo entender o Davi, mas eu olho para Davi e consigo desejar uma postura de alguém que consegue secar as lágrimas e seguir em frente.
Todos os dias tem famílias destruídas porque alguém não conseguiu seguir em frente. Todo dia tem sonhos interrompidos porque alguém não conseguiu seguir em frente. Todo dia tem uma empresa falindo porque alguém não conseguiu seguir em frente. Todo dia tem um filho sendo abandonado por uma mãe porque não conseguiu seguir em frente. É porque quando você não cura de verdade, quando você não sara de verdade, quando você fica ali remoendo, coçando feridas, você vai entender que aquilo que era seu futuro não vai ser a sua realidade, porque você ficou preso, você se escravizou num lugar onde já deveria ter saído há muito tempo. Você ainda está tentando agradar quem já ignorou você, traiu você, abandonou você. Para com essa parada de ficar tentando resolver com a sua mão aquilo que Deus já fechou com a sua glória. Não adianta. Davi, ele é incrível. Os servos estão olhando para ele perplexos, porque isso é coisa de gente grande, isso é coisa de gente de rei, isso é coisa de gente anormal. Acabou, é uma maturidade sobrenatural. Davi levanta, acabou. Enquanto havia possibilidades, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Eu chorei, eu orei, eu jejuei, eu entreguei o meu coração e rasguei na presença de Deus. Deus disse que não, pois não será eu que ficarei insistindo com aquilo que Ele já encerrou. Avisa para o irmão perto de você, diga: não insista aonde Deus já mandou você sair há muito tempo. Não se prenda a lugares, não se prenda a realidades aonde Deus já cortou a corda, aonde Deus já quebrou a algema, aonde Deus já limpou o cenário. Era só para você sair, mas você está ainda lá tentando achar dracmas perdidas. Você ainda está lá tentando limpar para ver se resolve. Você ainda está tentando pagar um preço que já foi pago na cruz. Você ainda está lá tentando resolver. Não. Seguir em frente é olhar para frente, esquecer o que ficou para trás e caminhar, avançar. Deus está chamando você. Vou falar mais calmo, porque eu vou mais calmo. Deus está chamando você para seguir em frente. Deus está chamando você para enxugar a lágrima dos olhos, para sacudir a poeira dos pés e avançar para o lugar que Ele deseja. Você não será escravo da estação anterior. Você não será escravo do luto. Você não será escravo da dor. Você não será escravo da traição que teve. Não será escravo das rupturas que viveu. Deus está chamando você para um recomeço. Saia, deixe para trás o que Ele já encerrou. Abandone o que precisa ser deixado para trás e flua em direção à vontade de Deus. Deus está te chamando para avançar, para seguir em frente. Esqueça as coisas passadas e avança para o centro da vontade de Deus. Eu quero declarar: você vai chegar nesse lugar. Não haverá mais lágrima nos seus olhos, nem tristeza no seu coração. Você vai vencer aquilo que te venceu. Você não será escravo das suas dores e você não se perderá nas suas perdas. Ficou para trás, acabou. Davi está de joelhos, jejuando há vários dias. Levanta os olhos, percebe uma movimentação estranha, os servos cochichando. E ele pergunta: ei, cá, não precisa ter medo não. O que aconteceu? Já morreu. Morreu agora, Davi. O esperado é que ele voltasse para aquele lugar e ficasse lá. Às vezes é isso que fazemos na nossa vida. A gente se perde na nossa perda, a gente fica lá. A gente não entende o agir de Deus, então se frustra e fica lá. A gente não avança, sabe?
A gente está preso a uma palavra que recebeu e não se curou. A gente está preso a uma paternidade que nos machucou. A gente está preso numa culpa que já era para ter sido resolvida, se vitimizando de algo que o Senhor já curou. Então a gente fica lá. A cabeça dos servos, Davi agora vai ficar mais um bom tempo ali, mas Davi entendeu que estava lutando contra uma palavra, não contra um milagre. Que Davi já sabia o que Deus faria antes de acontecer. Deus já havia dito que faria. Ele não estava pedindo um milagre, ele estava lutando contra uma palavra, e aqui é muito mais difícil. Eu quero que você entenda que algumas perdas são inevitáveis na nossa vida. Algumas perdas, elas não são só inevitáveis, elas são necessárias. Elas doem quando acontecem, mas depois a gente interpreta como um livramento extraordinário. Dói quando acontece, mas quando vai embora a gente faz assim, ó. Tinha um peso nas costas e você sabia. Era uma dor que você carregava e não sabia. Até a hora que Deus disse, lindo, se você não consegue, eu vou fazer por você. Se você não consegue dar tchau, eu tiro e você se despede andando. Se você não consegue mandar tchau, mandar beijo, eu vou tirar de você e você vai dar tchau andando. Mas você vai avançar, você vai ir para a direção que eu tenho para você. O que eu tenho para você é maior do que a dor que você enfrentou. O que eu tenho para você é maior do que a traição que você viveu. O que eu tenho para você é maior do que a decepção que você viveu na sua vida. Então dá tchau, esqueça, não se perca, vá, siga em frente, à frente tem algo maior e melhor te esperando. Só beijo, tchau e vaza. Eu amo a palavra de Jesus para os discípulos. Chegou na cidade, não te recebeu, sai, sacode a poeira dos pés e vaza. Não fica no lugar aonde você não é celebrado. Não fica no lugar aonde você não é honrado. Não permaneça no lugar aonde Deus não está com você. Se você está sozinho, vá para onde Deus está e fique com Ele. Não fique no lugar que te escraviza. Não seja parte da dor que te causa. Vá, siga em frente, saia daí. Tem gente que gosta de ser ferido, tem gente que gosta de continuar sendo machucado, tem gente que gosta, não, beijo, Deus já fechou a porta, não sou eu que vou abrir, vazei, fui. Davi estava lutando contra uma palavra, a palavra se cumpriu, levantou e começou a fazer o procedimento maravilhoso, levantou-se. Está caído, levanta. Vou falar de novo, está caído, levanta. Está precisando de força? Ele vai ajudar você. Levanta. Pede ajuda, levanta. Levantou? Vai no espelho, olha como está você. Lava o rosto. Nada é mais pedagógico do que Davi. Levantou, lavou o rosto, trocou de roupa. Irmão, Davi está mudando toda a vida dele, está deixando para trás toda a dor, toda a angústia, toda a perda, está deixando. E aí agora ele vai se alimentar, pãozinho, pão, Nutella, top, cafezinho. Aí o servo está assim, está fazendo o quê? Eu consigo ouvir Davi dizendo pela fé, estou me preparando para Salomão. Não, você não perdeu. Você está se preparando para Salomão. Eu vou melhorar. Você não perdeu nada, você não deixou nada para trás. Na verdade, você só está seguindo em frente porque está se preparando para a melhor estação da sua vida. Você não está deixando nada para trás, você está abraçando tudo aquilo que Deus tem para frente. As coisas são maiores, extraordinárias, milagres incríveis. Se você fica aonde te feriu, você está perdendo aquilo que Deus tem para você. Agora, se você está indo em direção, seguindo em frente para o lugar que Deus te aguarda, você está deixando para trás nada, porque se não tem mais o Senhor naquela receita, nada mais tem graça naquele lugar. Beijo. Tchau, estação antiga. Não vou ficar aonde fui ferido, não vou ficar aonde fui machucado, não vou ficar aonde a minha dor é celebrada. Não, eu quero ir para o lugar aonde o Senhor é celebrado em mim, aonde os meus testemunhos. Não, eu estou indo. Beijo. Eu não estou dando tchau para um desconhecido, eu estou dando oi para a nova estação. E aqui na Bíblia tem o nome: Salomão está chegando. Salomão está chegando. A melhor fase está chegando. Aleluia! O novo de Deus está chegando.
Eu queria que você gravasse isso. Sem sombra de dúvidas, essa é a nossa maior guerra. Nosso maior desafio é não se perder nas nossas perdas, mas entender que algumas coisas não foi nem permissão, foi a ação de Deus que tirou de nós. Não foi Deus permitindo, não, foi Deus agindo, foi Deus quebrando, foi Deus cortando vínculos que te atrasavam, foi Deus quebrando mesas que você sentava, foi Deus mudando caminhos que você se perderia. Não é perda, é livramento, não é dor, é festa, não é luto, é maravilhoso, porque Deus está te levando para algo melhor. Deus está tirando de uma prisão e te levando para a liberdade. Deus está tirando você do luto e levando você para a festa. Deus está tirando da escravidão e te apresentando o que é liberdade de verdade. Você não será escravo daquilo que te feriu. Você está sendo apontado para o lugar que Deus te espera. Aleluia, aleluia. Eu preciso te dizer uma parada interessante. Minha esposa um dia contou para mim que estava grávida. No dia que ela contou que estava grávida, eu entendi no meu espírito. Eu não sei explicar, não me leve a mal, mas eu sabia que não nasceria. Doido, né? Mas eu não sei, Deus estava trabalhando algo em nós, na minha família. Mas eu me lembro do dia que eu cheguei em casa, e talvez você já ouviu isso em algum outro lugar, porque já falei. Tinha um balão escrito: "The new baby is coming." O novo bebê está vindo. Nós já tínhamos o João. Então a gente celebrou, mas eu me lembro de ir lá dentro, sabendo do futuro, sem conseguir explicar como e porquê. Sabia que aquilo não seria a nossa realidade. Oramos por um anjinho que nunca conhecemos. Chamamos de filho um bebê que nunca pegamos no colo e nunca nem descobrimos o sexo. Mas já sabia o que viria. Estava chegando com a minha esposa num lugar e ela recebeu o e-mail do exame dizendo: "Amor, eu não estou mais grávida." A gente perdeu. Oramos, a lágrima correu no rosto, é inevitável, mas lavamos o rosto, levantamos. Eu sei que talvez alguém vai dizer que foi talvez a minha primeira perda, então é mais fácil. Não é sobre quantas vezes você perde. Não é sobre nenhuma gestação agora, é sobre tudo que envolve ciclos que Deus encerra e a gente insiste. Estávamos num hotel, eu me lembro, no dia, choramos, oramos, descansamos. Passaram-se alguns meses, talvez 3 ou 4, e eu me lembro de entrar na lavanderia da nossa casa e o balão estar lá. Um balão de gazélio durou mais de 4 meses. Isso é um milagre. Só que a minha esposa tinha tirado o baby, as letrinhas que estavam coladas. E estava no balão escrito: "The new is coming." O novo está vindo. Eu vou falar para você, não fique frustrado com aquilo que perdeu, porque um novo está vindo. O que Deus tem para você é melhor do que você planejou, é diferente do que você esperava, mas será debaixo de plena paz e extraordinário. É lindo, o novo será melhor do que aquilo que ficou para trás. O que Deus tem para você é melhor do que a sua escolha humana, é mais poderoso do que você imaginava. Então esquece do que você perdeu, deixe para trás o que precisa ser deixado para trás e se prepare. Essa palavra ela é profética para você. Se prepara que o que Deus tem para você é melhor, é diferente, mas você só vai chegar se for livre da estação que precisa dar tchau. Portanto, antes do oi para o que Deus tem, tchau para aquilo que precisa ser deixado. E você vai viver exatamente o que Jesus tem para você. 4 meses depois eu entro no balão e estava lá o balão lá. Aí o Espírito Santo fala comigo no meu ouvido, do jeito que só Ele sabe e do jeito que eu entendo.
Saí do quarto e disse para minha esposa, Vida, da lavanderia, falei, Vida, Deus vai fazer algo novo. Eu não sei o que é, mas algo novo vai acontecer. A minha vida, minha esposa maravilhosa, sempre esteve preparada para o novo junto comigo. Mas ela também sempre conseguiu dar tchau junto comigo das dores que foram ficando no caminho. Ela disse, amor, então vamos se preparar para o novo. O Noah nasceu. Naquele mês o exame veio positivo e o Noah estava na barriga da Paulinha. O Noah nasceu exatamente na pandemia. O nosso gordinho chegou no momento mais desolador da nossa vida. A gente não tinha para onde ir, mas tinha uma bolinha de carne, coisa mais gostosa dentro de casa. E a gente olhava para ele e o nome dele naquele período era descanso, era refúgio do Senhor. Eu não sei o que o Senhor queria nos ensinar, mas aprendi sem tentar entender. E o que Deus trouxe tem nome, anda. E eu só vivi porque consegui me desapegar do luto que poderia me prender para sempre. Salomão nasceu. Só um glória a Deus, eu vou falar de novo. Salomão nasceu. Davi, esse menino é diferente, Davi. É interessante que dói aprender. Mas quando você levanta, lava o rosto, enxuga as lágrimas e segue em frente, você vence nos lugares aonde ninguém venceu. Você não será definido pelas suas perdas. Você não será definido pelas dores que viveu, mas pelas escolhas em Cristo que fará. Grave o que eu vou dizer. Seu casamento não tem nada a ver com aquilo que você viu na sua casa. Seu casamento será diferente. Seus filhos não serão criados da mesma maneira. Os seus filhos serão criados de maneira diferente. Você não será preso. Você não ficará escravizado. Não, você vai perdoar com mais facilidade. Você vai deixar voar. Você vai deixar ir. Aprenda a seguir em frente. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Não seremos escravos, não seremos reféns. Mas hoje, Jesus, começa um ciclo de libertação da nossa vida. Vamos dar tchau àquilo que é necessário, vamos virar as páginas necessárias para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não mascararemos os nossos sentimentos, nós vamos dizer ao Senhor, vamos chorar, mas vamos dar tchau. Vamos clamar, mas vamos embora. Se essa é a estação que o Senhor deseja, estamos indo para este lugar. Mas não nos perderemos nas nossas perdas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Essa é a última mensagem da série.
Ninguém combinou. Esta é a última mensagem da série Governe a Sua Vida. E essa palavra, ela é de Jesus para você. Mas pela primeira vez, uma mensagem não vai ser só uma mensagem, mas vai ser um movimento que vai sacudir a sua casa, sacudir a vida com os seus amigos. Eu vou fazer algo que nunca fiz. Vou pregar com o caderno na mão junto com a Bíblia, para não ousar esquecer de nada. E eu vou te fazer um desafio sem que você saiba sobre o que se trata ainda. Quando terminar a palavra, você vai fazer um grupo de WhatsApp. Eu sei que é chato o grupo de WhatsApp, mas vai ser muito mais assustador o que você vai fazer. Você vai orar ao Senhor para colocar na sua mente quem é. Talvez seja a sua família, talvez seja a sua casa, talvez seja seus amigos. Você vai fazer um grupo de WhatsApp e vocês vão viver essa palavra juntos. Vocês vão fazer um propósito juntos. Organizar a vida sozinho, você será atrapalhado por quem não está acompanhando o teu processo. Então você vai escolher quem não pode, ou quem talvez atrapalharia, para caminhar e crescer junto com você. O tema da palavra é organizando a vida. Eu quero declarar no começo que 2026 vai ser o ano mais poderoso e frutífero da sua história. Você vai resgatar coisas que ficaram para trás, você vai consertar coisas que precisam ser consertadas, e por causa disso, a maior semeadura da sua vida está prestes a chegar. Você vai alinhar a sua vida, você vai colocar prumo na sua história. Você de fato vai organizar, cria esse grupo, manda essa mensagem e faz uma reunião depois. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus colocou as pessoas que são próximas a mim. Eu fiz um grupo, tem um jantar marcado para segunda-feira após essa mensagem. Domingo, segunda-feira. E o pau vai torar. Irmão, se não for para viver o que a gente prega, é melhor não pregar para não sentir vergonha. Então, bora para a palavra. Antes eu vou te pedir um favor, curte o vídeo, comenta, compartilha. Me ajuda, comenta, curte, compartilha. O comentário da mensagem de hoje é: vai dar problema. Por que vai dar? Porque vai te cobrar, vai mexer no teu caráter, vai mexer na tua prioridade, vai mexer na tua rotina. Se não fazer assim, a gente não muda, a gente só vai deixando para amanhã. Então comenta, compartilha, curte o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem mensagem. Vou falar da associação. Se você ainda não é parte do que Deus está fazendo na nossa associação evangelística, você é convidado. Olha a pressa que eu estou. Seja parte daquilo que Jesus está fazendo. E eu tenho certeza que a sua semente será recompensada. Você pode ser um voluntário, você pode ser um arão da nossa associação e talvez em breve parte daquilo que Deus está fazendo como um evangelista a mais nessa nação. Amém? Vamos para a mensagem agora, no nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, a sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Olha, Provérbios 25, 28 diz: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Aleluia! Começamos bem, amém? Aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Amém. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, nasceu por causa do tema da nossa série, Governe a Sua Vida.
E sem sombra de dúvidas, uma vida sem domínio, sem governo, sem clareza de propósito, sem uma direção, não é uma vida, é uma sobrevida. Não é sobreviver, é sobre existir. E eu confesso a você que essa é uma realidade comum a todos nós, não só a você que me ouve, mas a mim também. Se eu não tomar cuidado, meu relacionamento com Deus se esvazia pela minha ausência de disciplina e decisão. Se eu não tomar cuidado, eu perco o meu casamento debaixo dos meus olhos. Se eu não tomar cuidado, eu vou pregar para todo mundo e os meus filhos vão se desviar dentro da minha casa. Se eu não tomo cuidado, eu desperdiço a maior oportunidade da minha vida, simplesmente pelo fato de se acostumar com aquilo que jamais poderia se acostumar, por não ter prioridades claras dentro da minha casa e por não viver de fato aquilo que prego. Entenda que nossa vida é como uma casa. Em algum momento, por mais que ela seja linda, ela vai precisar de uma faxina. Em algum momento você vai descobrir que tem áreas da sua vida que você nunca limpou e acumulou sujeiras que agora precisam ser limpas para que a casa continue saudável de se habitar. Nosso coração é igual. Nós vamos vivendo, a vida vai nos cobrando decisões e quando a gente menos percebe, alguma área da nossa vida foi abandonada e alguma coisa se perdeu no caminho. Quantos que prosperaram e perderam casamentos? Quantos que tomaram decisões equivocadas e perderam a sua família? Quantos que foram longe na vida e chegaram sozinhos no lugar que chegaram? Então a nossa preocupação é, você que me acompanha aqui, você que me segue há muito tempo, eu preciso te dizer, você tem que amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos levar a sério algumas coisas. Nós precisamos parar com as pequenas concessões que vamos deixando entrar na nossa vida até o momento que toda a nossa disciplina é roubada. Até o momento que o nosso relacionamento com Deus está em frangalhos. Até o momento que a gente vai precisar de socorro em uma área da nossa vida que poderia estar saudável se a gente estivesse olhando desde o começo. Minha palavra para você é simples. É o ano do nosso despertar. Aliás, a tour do nosso ano, desse ano, se chama Despertar. O Despertar. Não importa. Se você não estiver atento, a sua vida vai passar desapercebida e você não terá boas notícias no final. Então hoje é o dia de colocar tudo para cima, levantar tapetes, abrir portas de armários, destrancar portas e olhar para todas as áreas da nossa vida e tomar decisões que vão mudar a nossa história para sempre. Se você tem caráter, e eu creio que você tem, você vai tomar decisões e essas decisões você não vai voltar atrás mais. Eu posso ouvir um amém nesse climão que está ficando? Entenda, todas as vezes que somos confrontados, baixamos as nossas orelhas, ficamos calados, mas não é sobre isso. Quando você é confrontado pelo Senhor, é a hora de tomar uma postura para viver de fato aquilo que Ele está nos chamando para viver. O caos da nossa vida começa com as pequenas concessões. É como a palavra de Deus diz, se não temos domínio, nos tornamos como estrada, ou melhor, cidade sem muros. Qualquer um entra, qualquer um estraga, qualquer um gera problema. Antes de entrar no palco, antes de entrar para gravar essa série, eu recebi um vídeo que fiquei chateado. Na nossa casa, onde moramos, um caminhoneiro passou por cima de toda a grama, sendo que tinha uma estrada do lado. Parece bobo, não parece? Mas é exatamente assim a nossa vida. Aonde você não coloca muro, alguém vai desrespeitar a regra. Parece que faz sentido para você, mas se você não avisar, vai alguém lá e vai estragar aquilo que você construiu. Nosso coração é igual. Se você não estabelece limites, você será traído. Se você não estabelece limite, você será abandonado. Se você não estabelece limites, você vai fazer de tudo para agradar alguém e vai perder o seu próprio coração. A nossa vida precisa ser organizada. Escrevi no meu papel aqui, eu gosto de anotar. Então eu coloquei, o caos não começa grande, ele começa nas pequenas concessões. Começa quando a gente falta a nossa rotina, quando nós não temos a nossa vida organizada.
falta quando nós não temos uma disciplina, falta quando nós não temos uma vida com Deus vibrante, falta quando nós não temos vida de oração. Então não adianta você ver o meu vídeo segunda, se quarta-feira você tem uma outra rotina completamente, destrutiva para roubar aquilo que você recebeu do Senhor. Posso ser sincero? Não adianta você me ouvir segunda e pular o carnaval na terça. Não adianta nada você ouvir a mensagem e trair a sua esposa. Não adianta nada você ouvir a palavra de Deus, ser tocado pela mensagem, mas não mudar os seus hábitos destrutivos. Não adianta nada você ouvir da palavra de Deus e amaldiçoar todos que estão à sua volta. Não adianta. Por isso que consertar é organizar a vida, olhar os pontos frágeis e colocar reforço. Qualquer coisa que você vai construir, é importante que seja começado de maneira certa, pensado com reforços, para que não haja problemas no futuro, infiltrações no futuro, porque senão você vai perder em algum momento em um lugar que não poderia perder. Então eu comecei aqui dizendo o seguinte: a primeira coisa que nós precisamos resolver dentro de nós é a nossa eternidade e a nossa identidade. A maior crise de um ser humano começa exatamente quando ele não sabe qual é a sua eternidade e ele não sabe quem ele é de verdade. Quem não sabe quanto custou, se dá a qualquer preço, se envolve por qualquer camada. E não me leve a mal, meu lindo, mas quanto mais certeza de quem você é em Cristo, menos golpe você cai. Meu Deus do céu. A gente aprendeu a vida toda que casar virgem é um presente. Lembra que a gente aprendeu sobre isso? Sabe por que as pessoas perderam esse princípio? Porque não sabem de fato quanto valem. Sabe por que alguém consegue se relacionar com todo mundo sem se priorizar e valorizar quem ela é? Porque ela não entendeu o quanto vale, qual o preço que ela custou na cruz do Calvário. Você se encontra em todos os tipos de relacionamentos maus, tóxicos, porque você não sabe quanto você custou na cruz. Se você soubesse quanto vale, não sentaria em qualquer mesa. Se você soubesse quanto custou, não aceitaria qualquer proposta, porque você sabe que há um propósito maior sobre a sua vida. Me entenda, não me leve a mal, eu preciso falar isso para você. A nossa vida se perde não é no caos eterno, não. É nas pequenas concessões daquilo que você, por não saber quem é, vai deixando entrar. Por não saber quanto custou, vai deixando entrar na sua vida e acessar o seu coração. Mas hoje, está na hora de você levantar os muros bem alto. Está na hora de você mudar fundamentos da sua história. Para que a gente possa viver o melhor ano da nossa vida, você precisa voltar às bases que eram lá do começo. 2 perguntas. A primeira, para você que nunca aceitou a Jesus como Salvador. Começa dessa maneira hoje. Se você não entregar a sua vida para Jesus de verdade, você sempre estará servindo a 2 senhores. Sempre tentando beber de 2 águas, e você não será feliz. Não adianta procurar Jesus hoje e tentar procurar outra coisa amanhã. Jesus é suficiente e tudo que você precisa está nele. Ele é uma fonte inesgotável e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Dave, já no começo, porque a vida se resolve na prioridade. O que vem primeiro? Pronto, a sua eternidade e a sua identidade. Você está longe de Jesus? Então tem uma coisa para você. Hoje é o dia de você voltar. Se arrependa. Lembre-se de quem você era quando Jesus estava no controle. Lembra de quem Ele é. Lembra que foi o sangue dele na cruz do Calvário derramado pelos seus pecados. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Mas não é sobre ter remorso. Não é sobre ficar de consciência pesada. Não, é de arrepender-se e deixar Jesus mudar tudo dentro de você. Eu estava numa emissora de televisão alguns dias atrás, e uma das pessoas que estavam lá, uma pessoa famosa, disse para mim: eu queria muito servir a Jesus, mas não consigo. Falei: não entendi, por quê? Ela falou: porque as tentações são grandes demais. Só que ela falou para a pessoa errada. Eu olhei para ela e disse: posso te falar uma coisa? Você não conheceu Jesus de verdade. Porque se você conhecesse Jesus de verdade, saberia que nenhuma tentação vale a pena
que nada vale mais a pena do que estar na presença de Jesus. Aí ela começou a chorar e disse: me explica melhor. Eu falei: talvez você ouviu sobre Jesus da maneira errada, porque se você conhecesse Ele de verdade, seu coração estaria rendido e por amor a Ele, abriria mão de qualquer proposta mundana. Não há nada melhor nesse mundo do que dormir em paz. Não há nada melhor nesse mundo do que ter a certeza da nossa eternidade. Não há nada melhor no mundo de saber que existe um Deus do céu que cuida de mim, da minha casa, da minha família, e que aonde eu não posso Ele vai, ao que eu não tenho poder para fazer e capacidade, Ele age no meu lugar. Eu tenho o Deus que criou os céus e a terra para cuidar da minha família, do meu coração, e eu estou abrindo por causa de lixo. Então hoje você vai se posicionar. 2 perguntas, 1 resposta. Primeira pergunta para você que nunca tomou a decisão por Jesus: hoje é a hora. Segunda pergunta para você que está longe: hoje é a hora de voltar para casa. E a gente continua o assunto depois da sua decisão. Como assim? Simples, prioridade. O que vem primeiro? Não é o carro, não é a casa. Não. É o seu espírito. Se você estiver em Cristo, todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente não corrige na base, não adianta tentar ouvir uma vida pela metade. Deus está chamando você hoje para viver o evangelho completo, aonde você renuncia, mas terá uma colheita extraordinária, aonde você vai ter renúncias, mas vai dormir em paz. E se Deus quiser, nem remédio para isso precisará mais. 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua decisão aqui no auditório é sim, eu vou contar até 3 e você levanta a sua mão. 1, 2, 3. Pode ficar de pé quem está tomando essa decisão, rapidão. Bora. Só quem está tomando a decisão, fique de pé. Levante quem está tomando a decisão. Fique de pé quem está tomando essa decisão. Posicionamento exige postura de posicionamento. Amém. Feche os seus olhos, rapidão. Aonde você está? Diga comigo: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o meu Salvador. Reconheço que eu sou o pecador que o Senhor Jesus foi para a cruz salvar. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos continuar. Resolvemos o problema principal. Se você está aí na sua casa ou qualquer lugar do mundo e tomou essa decisão, é importante você registrar nos comentários. Diga: eu tomei a melhor decisão da minha vida. E se você tiver algum amigo agora, liga para ele e diz: e aí, orou também? Sabe de uma coisa? Tudo que Deus faz em nós, não fica em nós, multiplica. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo: multiplica. Vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os teus netos, vai alcançar a sua empresa, vai alcançar os teus negócios. Posicionamento, ponto. Agora continuamos. Tomamos a decisão, Jesus entrou, nossa identidade é dele. Se você já tinha tomado, então você já sabe de tudo isso. A questão agora é: e o que vem depois? Pronto, uma rotina nova. Nós, como cristãos, precisamos ter rotina de gente que segue a Cristo. Nossa rotina não é bagunçada, a nossa vida não está na promoção, a gente vale muito. Nós temos um valor especial ao Senhor. Portanto, nossa rotina precisa ser consertada. E eu anotei coisas importantes. A partir de hoje, você não é mais, como eu posso dizer, uma cidade sem muros. A partir de hoje, há uma porteira na sua vida. Há um portão para entrar na sua história. E o Espírito Santo é o que faz o aceite. Primeira decisão que você precisa tomar: o que entra a partir de hoje na sua casa? O que entra a partir de hoje no seu coração? Qual é o tipo de sentimento? Qual é o tipo de conteúdo? Qual é o tipo de relacionamento que agora vai ser parte da sua vida? Segunda coisa: o que sai?
E o que sai é mais importante do que o que entra nesse começo. Porque tem coisas que para entrar precisa ter espaço vazio. Então algumas coisas vão ter que sair de uma vez agora. Entenda bem o que eu vou dizer. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei que é maravilhoso chorar na presença de Deus. Mas alguns hábitos seus precisam ser mudados para sempre. O Evangelho, ele transforma a nossa vida. Algumas coisas não condiz mais com você. Algumas palavras que você dizia, não pode falar mais. Não pode? Exatamente, porque você não vai aceitar mais isso. Lembre-se que essa não é uma mensagem evangelística, por mais que você aceitou Jesus por causa dela. Mas ela é uma mensagem de confronto e direção. Você vai alinhar as coisas. Pega um papel e uma caneta e escreve tudo. Seja pedagógico. Pega um papel e uma caneta, escreve o que você quer para a sua vida. O que você quer para os seus filhos, o que você quer para o seu casamento. E o que você quer determina o que entra e também determina o que sai. O que precisa sair da sua vida hoje, para que você possa viver leve aquilo que Deus tem para você. O que você faz no secreto que te envergonha, o que você faz que precisa parar e sabe, mas não tinha força, hoje você vai desenvolver a força necessária e você vai tirar da sua vida. Talvez demore um dia, talvez demore 2 dias, mas agora você não descansa enquanto aquilo que precisa sair, saia. Acompanhe até a porta, garanta que esteja fora e feche a porta, para nunca mais entrar na sua vida. Você precisa perdoar alguém? Você não vai esperar o próximo ano. Você vai resolver hoje. Leva para fora dos portões da cidade e tranca a porta para nunca mais ver esse sentimento de novo. Sua família não será governada pelos sentimentos que frustraram as gerações anteriores. Na sua vez vai ser diferente. Está comigo? Decida o que vai permanecer e decida o que vai terminar. Comece coisas novas, ciclos novos e encerre ciclos necessários. Vai doer, eu preciso te assegurar que vai doer, porque a gente vai sair totalmente do que estava acostumado. Mas eu preciso falar para você, é óbvio, mas alguém tem que dizer: se você não fazer, ninguém vai fazer por você. Eu anotei uma coisa aqui que eu preciso que você entenda. Deus não governa no lugar da sua responsabilidade. Deus não toca a mão naquilo que você precisa fazer. Deus não vai fazer aquilo que você precisa se decidir para tanto. Portanto, se você não governa na área que Deus deixou para você, alguém vai governar no seu lugar. Se você não decide, não se posiciona, alguém decide por você. Ou melhor, quem não decide, já decidiu. Nós não deixaremos áreas abertas na nossa vida. Nós não deixaremos a nosso coração sem muros. Nós levantaremos muros, nós governaremos sobre a nossa casa, nós estabeleceremos novas rotinas, nós cuidaremos da nossa vida espiritual, nós cuidaremos do nosso casamento, nós cuidaremos dos nossos filhos, nós honraremos ao Senhor em todas as nossas áreas da nossa casa, da nossa vida e da nossa história. Lembre-se, Deus não governa aonde é a sua responsabilidade, é você que faz. O que precisa sair, manda sair. O que precisa ficar, deixa ficar. Corte ciclos e comece novas estações dentro da sua casa. Quando você toma decisões sábias, quando você coloca algumas coisas no papel, você vai ver que era mais óbvio e urgente do que imaginava. Pegue os teus relacionamentos e coloque num gráfico o que faz bem para você e o que te afeta. O que te leva para longe de Deus e o que te aproxima dele. Faz uma métrica, coloca no gráfico. Coloca o nome da pessoa e coloca: me aproxima de Deus, me afasta de Deus. Me faz bem, me faz mal. Coloca o X. Uma mensagem, um X negativo já era motivo para você vazar. Mas sabe por que você não faz? Porque você está escravizado num relacionamento. Então é por isso que a nossa vida não avança. Não é por falta de notícia, é falta de posicionamento. A gente já sabe de tudo, só não tem coragem para fazer.
Coisa de homem, coisa de mulher. Decisão. Não faz bem, não serve, fecha a porta e deixa para o lado de fora. Acabou. A gente fica administrando problemas que deveriam ser resolvidos na raiz. A gente fica tentando administrar circunstâncias que poderiam ser resolvidas com um não bem redondo. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Continuamos. Quando você resolve, quando você cria parâmetros, aí chega a hora de você criar uma rotina nova para você. Quando você acorda hoje, o que você faz? Não precisa me responder, pensa. Qual é o seu primeiro pensamento do dia? O que você faz quando acorda hoje? Pensa comigo. O que você faz? Você ora? Sim ou não? É constrangedor, não é? Porque a gente ama Jesus, mas na nossa rotina não tem Ele como parte. A gente sabe que Ele é a resposta para tudo aquilo que a gente precisa, mas Ele não entra em nenhum momento do nosso dia. Aliás, Ele só entra quando tudo dá errado. Conserta a rotina. Muda a prioridade. Jesus precisa ser a prioridade do seu dia. Você não pode deixar Ele para depois. Se você deixar Ele para depois, você esquecerá dele e perderá a essência do que precisava para começar bem a sua rotina. Avisa o irmão do lado, avisa para seus amigos, diga: não liga para mim antes de falar com ele. Não converse com ninguém antes de conversar com ele. Se você colocar isso como parte da sua vida, o seu dia vai ser frutífero e extraordinário. Porque você começou da maneira certa. Quando você começa o dia na presença de Jesus, com toda certeza terá testemunhos extraordinários para contar no fim dele. Se Jesus for parte da sua rotina e prioridade dela, aquilo que ficava para depois será a primeira parte do seu dia e, portanto, mudará todo o seu futuro e o seu destino. Se Jesus é a prioridade, tudo é ajustado de maneira perfeita. Posso continuar? Rotina. Conserte a rotina. Coloque Jesus como prioridade. Jesus como prioridade é dobrar os joelhos, abrir a Bíblia, faça o seu devocional. Não estou fazendo propaganda do devocional, não. Faça qualquer um, tem um monte. Mas faça o seu devocional, se alimente daquilo que te edifica, se alimente daquilo que te aproxima de Jesus, se alimente daquilo que faz bem para a sua alma, para o seu espírito. Quando você começa bem, o seu termômetro muda, seu tanque enche já de manhã cedo. Tem gente que vive a vida toda na reserva, sempre tem pouco, sempre está acabando. Não, lindo, se abasteça de manhã, se encha da presença dele. Quando você sair da sua casa, não é qualquer coisa que vai tirar você do sério, não é qualquer coisa que vai mexer com as suas emoções, não é qualquer coisa que vai tirar o seu foco, porque você tem um objetivo e Cristo é a prioridade do seu dia. Volte a dizer que ama as pessoas que você precisa. Volte a consertar rotinas que você perdeu por causa da ausência de prioridade. Defina sua rotina e coloque Jesus como prioridade. E aqui eu poderia falar de muitas coisas. Priorize sua saúde, faça alguma atividade física, se alimente bem, beba água, mas não é a minha área. Agora, se eu falar para você sobre Jesus, essa é a minha vida. Se eu falar sobre política, eu estou mentindo. Eu estou tentando fazer o que eu sou um especialista, mas eu não entendo nada. Agora, se eu falar sobre Jesus, pode confiar, porque quem mudou a minha vida foi Jesus. Quem transformou a minha história foi Ele. Quem governa a minha casa é Ele. Você está entendendo? Tempo. Organize o seu tempo. Tempo é diferente de rotina, porque tempo é a porção que você dedica para aquilo que é importante, e isso é você que vai decidir. Organize o seu tempo. A sua rotina vai fazer isso ser automático, e a prioridade vai mudar. Mude o seu consumo. Você entendeu? Não assista qualquer coisa, não ouça qualquer coisa, não veja qualquer coisa. Você merece muito mais. Não se contamine, não deixe o mal entrar pelos seus olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Não deixe qualquer coisa entrar na sua casa. Faça um exercício, revisite as últimas séries que você assistiu.
Revisite os últimos filmes que você assistiu e pegue aquela playlist do Spotify e veja quais foram as músicas mais ouvidas do seu 2025. Talvez, só talvez você vai ter vergonha, porque você gastou mais de 70% do seu tempo consumindo coisas que não edificaram a sua vida em nada. Não estou falando de ser um talibã não, meu lindo. Não estou falando que você não pode ter entretenimento. Só estou falando que a sua prioridade precisa ser respeitada. Coloca no percentual, pelo menos tem que ser mais o que edifica e menos aquilo que te distrai. A gente está num mundo onde distração já tem muito e é suficiente. A gente precisa de coisas que mudam a nossa vida, de coisas que edifiquem a nossa casa, que transformem o nosso casamento, que tragam um peso de glória para dentro da nossa família, não coisas que desviem o nosso coração e os nossos sentimentos. Prioridade. Coloque mais louvor na tua playlist. Coloque mais coisas que te edificam na frente dos teus olhos. Pare com perda de tempo. A gente já está velho demais para perder tempo nessa vida, meu lindo. A maioria aqui já passou dos 30. Nossa vida está voando. Eu já vou fazer 36 anos. Parece que foi ontem que eu tinha 19. Eu tenho pouco tempo nessa terra para pregar o evangelho e eu vou gastar a minha vida com a prioridade que é aquilo que Deus me chamou para fazer. Então agora, entenda, vamos organizar a nossa vida de verdade. Faz um planner, faz um planejamento. Eu fiz uma coisa sem pensar. Ano passado eu coloquei no meu coração, eu vou fazer um mês sem errar. Eu vou fazer um mês, eu vou cuidar da alimentação, eu vou cuidar da minha saúde física, eu vou cuidar da minha vida com Deus, eu vou fazer... irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu começo segunda-feira de novo um mês sem errar. Sabe por quê? Eu entendi que a cada passo que eu dou para a melhora, coisas da minha vida são ajustadas de maneira poderosa e automática. Coisas que demorariam anos em dias começam a acontecer. Coisas que eu havia perdido voltam para dentro da minha casa. Eu tive a alegria de ver o meu filho chorando na igreja esses dias atrás e dizendo para minha esposa: mamãe, não se preocupa, eu estou sentindo alguma coisa diferente, mas é tão gostoso. Ei, eu quero declarar que os teus filhos serão cheios do Espírito Santo, que a tua casa será restaurada, que o teu casamento será intocável, que o mal não terá poder sobre a tua família, porque a rotina da tua casa é santa, porque a rotina da sua família é preparada e dedicada para a glória de Deus. Filtre os seus pensamentos e coloque em ordem a sua vida com Deus. Só que não adianta me ouvir agora e ficar em silêncio. Lembra do grupo dos amigos? Lembra da sua família? Chama todo mundo e que faz o plano. Estabeleça o plano. Estabeleça o plano. O que sai, o que entra, o que permanece, o que vai ser consertado, a rotina, o jejum, o motivo de oração, a leitura, tudo o que você vai fazer, coloque num plano. Coloque num papel e faça um propósito com quem você ama. Se você suportar, você vai ter a maior colheita da sua vida. Não pegou? Eu vou falar de novo. Se você planejar e executar, essa será a maior colheita da sua vida. Não. Preciso dizer para você. Final do ano passado, Deus falou comigo: Dave, 2026 é o ano da colheita. Só que eu não saquei a bolada, irmão. Deus falou comigo sobre colheita, porque na verdade precisava alinhar a minha casa. Deus falou comigo sobre colheita, porque alguma coisa dentro de mim precisava ser ajustado primeiro. Então eu quero que você entenda. Sim, esse é o ano da maior colheita da sua vida. O que Deus vai fazer nesse ano, em nenhuma estação da sua vida aconteceu. E não é só porque Ele é maravilhoso, porque Ele é, mas é porque você vai tomar decisões sábias, porque você vai tirar da sua vida aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, porque você vai encerrar ciclos que demorou anos para encerrar. Esse ano não é o mesmo garoto e a mesma garota do ano passado, agora é alguém posicionado. Você vai se posicionar na sua casa, você vai escolher o que entra e vai escolher aquilo que sai, porque você não é uma cidade sem muros.
Pelo contrário, Deus está colocando discernimento em você, e você vai tomar decisões sábias e vai governar a sua casa e vai colocar em ordem a sua vida. E por isso, 2026 será o ano da maior colheita da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Como Deus se preocupa com tudo, como Deus ele é zeloso pela sua palavra. Há uma presença dele aqui, e eu quero dizer que eu tenho uma palavra sobre você. O tema dessa palavra é medo de decidir. A questão não é o decidir. A questão é o medo. O que de fato nos atrapalha, nos paralisa, é porque decidir implica em mudanças na nossa vida, em desafios aceitos, em realidades novas, em crises de verdade. Crise é a mudança. Só que uma das coisas que mais nos paralisam é a nossa incapacidade ou sensação de incapacidade perante o desafio que nos foi proposto. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é: você está mais preparado do que imagina. 2 aleluias, eu vou dizer novamente: você está mais preparado do que imagina. Aleluia! Não, eu vou melhorar. Você, falando a mesma coisa, está mais preparado do que os outros pensam, do que as regras dizem. Você está mais preparado porque a sua preparação não é humana. A sua preparação ela é no Senhor, e o Senhor é maior do que qualquer desafio que possa estar na sua frente. Mas você vai sair meio perigoso dessa palavra. Vai. Você vai sair olhando para gigante como se fosse pequenininho. Você vai sair olhando para montes altos como se fossem lombadas. Porque você vai entender que a sua força não vem de você. A sua força vem do Senhor. Mas agora, antes de começar essa palavra, eu tenho um pedido simples para você. Não, é para você. Isso, curte o vídeo. Meu Deus, obrigado, vocês são maravilhosos. Comenta. Aliás, o comentário da mensagem de hoje é: eu estou preparado para avançar. Aleluia! Se você compartilhar, compartilhe com essa frase: eu estou preparado para avançar. Você está preparado para avançar, amém? Comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama. Manda nos grupos de WhatsApp da empresa, da família. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Amém? Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos em breve. Você crê? Nós vamos viver esse milagre. Deus já fez uma vez e fará novamente.
Amém? Olha, última coisa, se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, eu quero dizer a você que tem algo de Deus acontecendo nos bastidores aonde ninguém vê. A nossa associação evangelística, todos os dias, milhares de pessoas são abençoadas e alcançadas, desde escolas no Paquistão, desde escolas na África que estão sendo abertas agora, desde uma carreta evangelística que agora, enquanto você assiste essa mensagem, está sendo feita. O caminhão já chegou nessa altura do campeonato e a carreta já está sendo preparada e em breve vai varrer a nossa nação com a pregação do evangelho. E eu quero dizer que você pode ser parte, você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, um aconselhador, um arão, mas seja parte. Todas as informações que você precisa estão aqui embaixo. E agora eu quero te convidar. Vamos para a palavra. Fala, meu lindo, minha linda, a sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Eu vou ir a um texto e vou dividir em duas fases a leitura. Mas é debaixo dessa palavra que você já ouviu milhares de vezes, que de nós será retirado esse medo de tomar decisões que alteram o nosso futuro. Veja, nós somos tomados por dores do nosso tempo. Ansiedade, medo, frustrações, traumas. Mas nós nunca falamos a verdade sobre as nossas dores. A gente dá nomes diferentes para problemas iguais. A gente não diz que está ansioso. A gente diz que está preocupado. A gente não assume que está ansioso. A gente só diz que as coisas vivem fugindo do nosso controle. A gente não diz que tem medo de decidir. A gente fala de maneira bonita. Olha, eu não estou preparado ainda. Ou você diz, não, eu ainda estou no processo. Não chegou a hora. Então os problemas são normais, mas os nomes e as maneiras que falamos sobre é que mudam. Mas no fim nós temos medo mesmo. Medo das consequências, medo de não ser suficiente, medo de entrar em algo e não conseguir completar a missão, e no mesmo termo, medo, entra a ansiedade do que vai acontecer depois que eu dizer que vou. Sabe, o que acontece na minha vida depois que eu pular de cabeça debaixo de uma palavra que Deus me deu? O que acontece quando eu jogo tudo pro ar e digo, vou viver o que Deus tem para mim? Então eu tenho medo de decidir e tenho ansiedade por não controlar o dia de amanhã. Mas de fato isso é medo. Então hoje eu quero ler com você um texto de 1 Samuel, capítulo 17. Verso de número 26 e logo em seguida 28. O contexto vou lhe explicar, mas o texto é importante, diz: E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: O que será feito ao homem que matar esse filisteu? Davi está perguntando qual é a recompensa. Davi não é bobo, Davi é inteligente. O que será feito a quem matar esse filisteu? Ele está perguntando. Só que ele continua dizendo: e remover a vergonha de Israel. Não é só vencer um filisteu, é vencer o filisteu e remover a vergonha de Israel. Os valores de Davi não estão concentrados no interesse que basicamente homens comuns têm, mas no todo.
haverá uma recompensa, mas a vergonha de Israel também será tirada. E aí ele continua dizendo: pois quem é esse filisteu incircunciso para que grite desafio ao exército do Deus vivo? Fala para quem está perto de você: a sua perspectiva altera o teor da sua decisão. Aqui é a maneira que ele vê o gigante. Ele não usa a palavra gigante, ele chama de incircunciso. Ele está dizendo: é gigante para vocês, para mim é alguém que não tem aliança com Deus. Você pegou o que eu acabei de dizer? Para vocês é um gigante, para mim é só um que ousou demais em desafiar o exército do Deus vivo. E ele é um incircunciso. Irmão, entenda rapidamente, isso aqui muda a nossa vida. Quando você sabe como dar nome para os seus gigantes e para os seus desafios, a vitória se torna um processo comum de alcançar. Eu vou melhorar, eu vou falar novamente. Quando você sabe dar nome para os seus desafios e para os seus gigantes, a vitória se torna um processo comum de se alcançar. Porque você já sabe quem você é, e você sabe dar nome aos seus inimigos. Você está consciente daquilo que carrega, mas você também sabe o que falta naquele lado que te opõe. Você está comigo, amém? Mas só quero lembrar para você que Davi não é soldado. Davi não foi criado, pelo exército. Davi nunca pegou uma espada na mão. Davi nunca lutou. Davi nunca fez nada disso, nunca. Davi chegou na hora certa. Já vou voltar ao contexto, vou ler o último versículo. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens: agora vai ficar ruim. E a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. E ele disse: por que descestes para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do seu pai? Interesse mentiroso. Ele não está preocupado com as ovelhas do pai. Ele está preocupado com a presença de Davi naquele lugar. Porque ele sabe que Davi não é um garoto comum. Ele estava dentro da casa quando Samuel ungiu ele para ser rei de Israel. Ele sabe que sobre Davi repousa o Espírito de Deus. Ele não está preocupado com as ovelhas. Na verdade, ele está irritado com a unção que Davi carrega. Um amém lá no final. Eu vou melhorar. As pessoas que te atacam por motivos mentirosos, elas não estão preocupadas com os motivos que dizem, mas com a unção que você carrega. O que as afeta não é as decisões que você toma, é o poder de Deus que há em você. A glória de Deus que há em você as cega, as incomoda, as desestabiliza. Só que o desestabilizamento de alguém ou a instabilidade de alguém não pode roubar a segurança de Deus em você, não pode tirar a autoridade de Deus sobre você, a não ser que você transfira e deixe. E eu nem estou pregando ainda, é só palavra ainda lida. Eu vou continuar. E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço teu orgulho. Conhece nada, rapaz. Quem é você para conhecer o coração de alguém, se a Bíblia diz que nem nós temos conhecimento completo? Mas é Eliabe dizendo: a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: o que eu fiz agora? Davi é maravilhoso. O que eu fiz agora? Eu só vim trazer comida para vocês. E esse gigante está humilhando vocês. Só que se vocês estão sendo humilhados, o Deus de Israel está sendo humilhado também. Alguém precisa fazer alguma coisa. Aleluia, eu vou dizer de novo: alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa assumir a responsabilidade. Alguém precisa se levantar no meio dessa batalha e envergonhar aqueles que envergonham o nome do Senhor. E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma.
E o povo lhe respondeu da forma anterior. E quando as palavras de que Davi falou foram ouvidas, eles a relataram diante de Saul e ele mandou buscá-lo. Aqui começa a saga da mensagem. Nós temos a mesma perspectiva e todos somos iguais. Em algum momento seremos colocados à prova. Em algum momento a nossa fé será testada. Em algum momento nós precisaremos tomar decisões que não são comuns. E vida extraordinária tem como elemento básico tomar decisões incomuns em cenários inapropriados. Só que eu preciso ser coerente com aquilo que prego, porque tenho a mesma perspectiva que vocês. Somos iguais. Todas as vezes que nos deparamos com os gigantes da nossa vida e precisamos nos posicionar e decidir, somos paralisados pelo nosso próprio reflexo no espelho. Nossa maior crise não é se Deus fará, é se Deus vai fazer a partir de quem somos, e o que somos não é bom. Nossa crise sempre não é o poder de Deus, mas a nossa incapacidade perante aquilo que Ele tem para a nossa vida. E é por isso que a maioria das pessoas não ousam, por isso que a maioria das pessoas não vão além, não avançam. Foram formatadas para ficar num lugar a vida inteira, viver a mesma vida que foi semeada pelos pais, pelos avós. Então estão ali, entende? Só que, entenda o que eu vou dizer agora. Você nunca será diferente da maioria se não vencer os gigantes que todo mundo corre. Você nunca vai experimentar aquilo que Deus tem na sua totalidade se não for ousado para enfrentar aquilo que Deus colocou na sua frente. E é para você alguns gigantes, sabe? Eu vou falar de uma maneira mais assim, ousada, mas alguns gigantes são sob medida para você. Não pegou, eu vou melhorar. Tem gigantes que não vai ser o seu amigo que vai derrubar. São gigantes que são feitos para você. São oportunidades de Deus para você. Não pegou, vou melhorar. Todo gigante que se levanta é uma oportunidade que Deus está dando para você derrubar esse gigante e evoluir para a próxima estação que Deus tem para a sua vida. Todo gigante carrega uma promoção para a sua vida. Agora só vive essa estação, só vive essa poderosa realidade se você tiver coragem para olhar para o gigante e não fugir dele. Se você tiver coragem para olhar para o gigante, sabendo que apesar de quem você é, Deus é poderoso para fazer através de você. Só vive o extraordinário quem tem coragem para olhar para aquilo que todo mundo corre e enfrentar de frente sem se acovardar. E por causa desses que gigantes caem todos os dias, e por causa de gigantes que caem, homens de Deus são levantados, mulheres de Deus começam a governar nas suas vidas, famílias são transformadas, casas são restauradas, porque alguém, ao invés de correr do gigante, decidiu olhar e dizer: eu vou para cima desse gigante, e no nome do Senhor Jesus eu quero declarar que você vai vencer os seus gigantes. Agora, eu preciso ser coerente. Cada gigante é uma novidade. Cada novidade a gente se depara com uma ausência que nos falta. Sabe o que é a questão lógica? A lógica é o seguinte: nós já começamos num lugar onde não fomos treinados a acreditar que Deus pode fazer algo através de nós. Nossa crise existencial, ela é tamanha e ela é agravada por teologias mentirosas que tentam colocar a gente no lugar, na ausência daquilo que somos em Cristo, filhos dele. Temos uma visão apequenada sobre quem somos em Jesus. Não é sobre o nosso ego. Esqueça ego. Todo mundo que vai chamar fé de ego, na verdade, tem um problema de covardia dentro de si. O mundo é de fato dos corajosos, mas não daqueles que são autossuficientes, mas daqueles que creem que Deus pode fazer através de nós, apesar de nós. Você compreende o que eu acabei de dizer? Não é sobre autossuficiência, jamais. Se fosse sobre autossuficiência, perderíamos todas as nossas batalhas. Só que eu preciso lembrar você o histórico de Davi. Davi carrega sobre ele o Espírito de Deus. Não, eu vou melhorar. Você não está sozinho nessa terra. Sobre você repousa o Espírito
Espírito de Deus. Você não entra sozinho em batalhas, na sua frente Deus entra por você. Você nunca está no campo de batalha sozinho, Ele sempre entrará com você. E em batalhas que Ele te convida, você vence. Batalhas que você entra sem Ele, você perde. Agora, não existe batalha nenhuma nessa terra que com Jesus você consegue perder. Nem se você for muito ruim e precário. Se Ele estiver com você, a vitória é garantida. Eu vou ser melhor, eu não quero que você entenda. Não há pesquisa que consiga ser maior do que o Espírito de Deus sobre você. Não há, não há ataque que seja mais poderoso do que a palavra que repousa sobre você. Não há gigante maior do que a palavra que você carrega. Essa é a parada. A questão nossa é a certeza do que somos em Jesus e se esse gigante é para nós. Nunca se meta com o gigante dos outros. Talvez você caia de bandeja na mão do inimigo. Só que era o que você entenda. Aquele gigante era do povo de Deus, era contra o povo de Deus. E aí Davi chega. Bom, Davi é um garoto, só que Davi não é um garoto nem de perto comum. Davi chega, olha para aquele gigante e diz: olha. Há uma fala muito clássica sobre Davi. Enquanto todo mundo morria de medo do tamanho do gigante, Davi via um alvo difícil demais de errar. Eu gosto muito dessa frase. É muito fácil acertar um gigante grande. Claro, fácil é acertar, difícil é derrubar. Só que eu preciso te mostrar como é que Davi encontra coragem. E isso aqui é fenomenal. Como é que um garoto encontra coragem para entrar no campo de batalha contra um gigante do tamanho de Golias, 2,90 metros de altura, 6 côvados. Ele era só um garoto. Como é que ele tem coragem? Eu vou te dizer como. A Bíblia diz que Davi se utiliza do seu passado para tomar a decisão que governaria o seu futuro. O que ele lembra? Eu já derrotei ursos, eu já derrotei leão, e o Senhor nunca me desamparou. Você vai ter que fazer melhor. Eu estou empolgado, por favor, vem comigo. Eu sei que posso contra esse gigante, porque nenhuma batalha que eu lutei até aqui, Deus me abandonou. Deus foi presente comigo contra o leão, Deus foi presente comigo contra o urso, e não vai ser na hora desse gigante incircunciso que eu vou ser desamparado. Eu posso. Não. A palavra é: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há gigante grande o suficiente para me paralisar. Não há montanha alta que eu não possa escalar. Não há vale profundo que possa me sufocar, porque sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. A sombra do onipotente, eu sei que eu posso descansar, mas também sei que vou passar pelo vale da sombra da morte e não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O gigante se levanta, mas ele vai ter que cair. As ondas se levantam, mas elas serão aplacadas, porque maior é aquele que está comigo. Meu lindo, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou colocando uma bomba dentro de você, e essa presença, esse poder de Deus em nós nos dá coragem para lutar contra o impossível, para se levantar contra tudo e contra todos. E quando eu digo tudo e todos, eu estou dizendo problemas, tentações, guerras, batalhas, e vencer com a autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia. Continuamos. Eu vou dizer para você o que Davi é vida louca. Davi é um mito. Davi nunca pegou uma espada, nunca. E talvez isso irritou mais o exército de Israel do que os próprios filisteus. Porque quem treinou a vida toda não vai entrar no campo de batalha.
Quem achou que estava pronto, na verdade correu do gigante. Mas daquele que menos esperavam, daqueles que menos se esperava, uma resposta foi erguida. Vocês não vão? Pois eu vou. Porque quando ninguém me viu, Deus guardou a minha vida. Porque quando ninguém sabia dos meus feitos, eu já estava vencendo leões no secreto, eu já estava vencendo ursos no secreto. Ninguém sabia do meu currículo, mas se perguntar para o Senhor, Ele vai dizer: através desse menino, leões caíram, ursos foram derrubados, e agora chegou a hora de Golias. E assim como eu fiz através dele, contra o urso, contra o leão, eu vou fazer através dele, para derrubar esse gigante e restaurar a vergonha de Israel. Eu vou fazer. Lembra que se você tem uma palavra, você tem tudo. Davi, tentaram colocar roupa de soldado nele, só que a preparação dele não era humana. O que ele carregava não era um currículo que dava para colocar na parede. O LinkedIn dele estava vazio, mas o que ele tinha só estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre ele. Quando ele entra no campo de batalha, ele não entra suscitando as suas memórias daquilo que fez quando ninguém viu, mas sobre aquilo que Deus é através dele. Você vem contra mim com espadas, lanças e escudos, mas eu vou contra você, no nome do Deus de Israel. Entenda, você não vence as suas batalhas por causa do teu talento. Você não vence as suas batalhas porque alguém indicou você para esse lugar. Você não vence por causa da sua qualidade. Você não vence por causa das suas habilidades. Você vence porque o Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre a sua casa. O Espírito de Deus está sobre a sua família. Então você não vence porque é o mais preparado. Você vence por causa da graça de Deus que está sobre você. Mas ao contrário de todos e contra a expectativa de muitos, por mais que você não pareça ser o mais preparado, você é mais preparado do que imagina. Porque o seu diferencial não é aquilo que os homens esperam, mas aquilo que você carrega dentro do seu coração. E se o Espírito de Deus está com você, não há mais nada, não há nada que lhe falte. Tudo que você tem já está com você. O Espírito de Deus lhe é suficiente. E não há batalha que você perde se o Espírito do Senhor estiver com você. Entenda. Agora, veja, Davi entra com uma pedra, 5 pedras de uma funda. Não faz sentido nenhum. E aqui é o que mora a realidade de todo o testemunho. Quando você conta, você não consegue encontrar o sentido. Você não consegue explicar de maneira lógica o que foi que Deus viu, o que foi que Deus viu. E aí eu preciso te lembrar que quando o gigante se levantou, você foi o único que teve coragem de pegar as pedras no rio e de ir contra aquilo que todo mundo correu. De fato, as batalhas que você vence, elas se tornam únicas quando você foi o único que creu contra o impossível e continuou lá perseverando. Sabe o que eu entendo? Depois dessa palavra você vai ficar perigoso. Você vai começar a olhar para gigantes e eles vão parecer pequenininho. Você vai começar a olhar para problemas que antes te assustavam e você não vai ter mais medo nenhum, porque o gigante que você derruba hoje é o histórico que você precisava para derrubar o gigante de amanhã. O milagre que você vive hoje é o histórico e o testemunho que você precisava para nunca mais fugir do campo de batalha, porque agora você sabe que Deus nunca te desampara, que Deus nunca te abandona. Para a guerra que Ele te convida, para o gigante que Ele deixa você ver, Ele será responsável para que tudo aconteça para a glória do nome dele e você possa vencer. Então entenda, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de decidir, mesmo que isso lhe custe uma atenção desnecessária, porque inimigos novos vão aparecer quando você começar a crescer. Inimigos que não te olhavam vão começar a te olhar quando o gigante cair.
Pessoas que não te atacavam vão te atacar agora, porque antes você estava escondido, agora um gigante caiu por causa que Deus usou você. Então entenda, não me leve a mal, mas essa é uma realidade. Crescer atrai inimigos, só que inimigos são parte do crescimento. Viver os planos de Deus atrai o olhar dos inimigos, mas eles serão envergonhados. Da mesma maneira que o gigante caiu, aqueles que se levantarem também cairão, porque você não está lutando a sua batalha, você está lutando a batalha que Deus colocou para você. Você não está vencendo um gigante qualquer, você está vencendo o gigante que Deus colocou para você. E lembre-se, todo gigante carrega uma promoção divina sobre a sua vida. Enquanto ele está gritando no campo de batalha, te assusta, mas na hora que ele cair, o teu testemunho mais extraordinário vai começar. Olha. Bom, dá para terminar. Dá para terminar. É porque enquanto a gente está aqui falando, deve ter algum gigante chamando por você. Deve ter alguém dizendo: ei, é contigo, filho, fugiu a vida toda. Ele nem sabe, mas você está saindo dessa palavra tomado pela glória de Deus. E aquilo que te assustava não assusta mais, aquilo que te paralisava não paralisa mais, porque agora você está entendendo. Ei, lindo, chegou a hora de decidir. Deus, vamos nos levantar, vamos decidir, vamos vencer os nossos gigantes, vamos nos posicionar e não seremos envergonhados, e decidiremos contra o impossível, nos levantaremos e venceremos no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem.